Fanfarra Operária convida. Muito boa tarde, bem-vindos a mais um programa Fanfarra Operária Convida. Hoje temos connosco 4 convidados, 2 deles vêm representar a Sociedade Filarmónica Rainha Santa Isabel das Dous Ribeiras. Vou apresentá-los já, pai e filho, Francisco Nunes e André Nunes. Francisco, representante da direção, julgo que é o presidente, e André Nunes, músico e maestro. Do outro lado tenho Walter Silva novamente aqui e João Barros também cá presente, e já vamos saber porque é que eu estou todos aqui. Mas primeiro vou-me focar um bocadinho na Filarmónica das Dous Ribeiras. E em off estávamos aqui a falar que é difícil arranjar direções, e esta direção está quase a fazer um ano, certo? Certo. Como é que correu este ano e como é que surgiu ir para a direção das Dous Ribeiras? Bom, boa tarde a todos que nos vão ver e ouvir. Como é que surgiu? Ou seja, a gente tinha estado, eu e mais alguns colegas meus que agora estão na direção, tínhamos estado há 2 anos e não estávamos lá na direção. Teve outra direção 2 anos e depois não conseguiram arranjar gente para dar continuidade ao trabalho que eles tinham feito. A porta teve fechada uns dias, coisa que nunca tinha acontecido desde que ela está aberta, que são quase 40 anos, nunca tinha acontecido tal coisa. E depois há algumas pessoas, vai Francisco e vou contigo, vai Francisco e vou contigo, inclusive a Presidente da Junta a pressionar muito para que eu avançasse, e foi aí que surgiu a coisa de tornar a direção, porque não estava ainda bem nos meus planos de CGA, talvez debaixo de 2 a 3 anos de descanso, porque já tinha estado lá 12 anos consecutivos, mas a porta fechada também não resolve nada numa freguesia pequena como a nossa, que não tem assim muito mais coisas que as pessoas possam se passar um bocadinho com o seu café, estarem na conversa uns com os outros, e então lá resolvemos em 3 ou 4 horas, fizemos alguns telefonemas, outros começamos a juntar pessoas, e em 4 horas fomos uma direção para aguentar pelo menos este ano, abrir a porta, e pelo menos este ano está assegurado, para o ano logo se verá, que é mesmo assim, mas foi assim que surgiu a minha vinda para a direção outra vez. E são mandatos de 1 ano. Sim, se bem que basicamente uns fazem 1 ano, mas também outros já fizeram bastante mais anos, conforme os projetos que têm, porque não é fácil arranjar gente, porque a freguesia, como eu já disse aqui há bocadinho, é uma freguesia pequena, não é fácil as pessoas terem disponibilidade para ir trabalhar para a sociedade, porque dá trabalho, a gente esperamos o bar, dá preocupação, tem que se dispensar muito tempo da nossa vida para conseguir lá estar. Isto nas 12 Ribeiras, como nas outras direções, é assim, também funciona assim. Por isso a gente, quando uma direção faz 2, 3 anos, até quase que se agradece, porque se não for ano a ano, aquilo não... O trabalho não é contínuo. Então é contínuo, e eu não sou uma federação que queira ir para uma direção basicamente para ter projetos só para 1 ano. Começa no instante ter o carnaval, mas dali a bocadinho não sei o quê, e o fim do ano chega. É sempre bom fazer pelo menos 2 anos, 2, 3 anos, para fazer os projetos, e depois eu os concluí no 2º ano ou no 3º ano, tipo, eu fazer uns intercâmbios com a Filarmónica, a querer fazer mais algumas coisas, algumas obras de ampliação ou de restauro, para ficar melhor a sociedade. Tem que se pedir apoios, não há muito dinheiro, e esses apoios também são candidaturas que têm que ser feitas. Isto depois quer dizer que isto que só 1 ano geralmente é sempre pouco, como vai ser sempre menos 2 anos para conseguir concretizar os projetos. E foi o que nós temos feito este ano. Concretizamos alguns projetos da direção anterior que nos deixaram, mas quando entramos já sabíamos que íamos os ter, que era receber uma Filarmónica que estava em intercâmbio com a nossa banda. Já fizemos, também fomos a São Jorge, fizemos assim umas coisas com a Filarmónica, e já fizemos também mais manutenção na cidade que era precisa, outras coisas assim. Tem que ser, faz parte. André, em termos musicais, como é que está a correr o ano 2025? Antes de mais, boa tarde a todos e obrigado pelo convite. 2025 está a ser um ano desafiante. Infelizmente, aqui na ilha, e temos que aproveitar estes momentos para enaltecer isso, existem poucos concertos
promovidos por outras entidades que não a própria Filarmónica. Este ano fizemos apenas, sem contar com os bodos e com o concerto de estágio que fomos nós a organizar, fizemos apenas concerto nas São Joaninhas, o que é, por uma banda Filarmónica, muito pouco, não dá para viver à custa dos concertos, e temos que ser nós a arranjar projetos e a arranjar motivações para irmos a bom porto. E começamos o ano logo com um estágio promovido pela Filarmónica Rainha Santa Isabel das Dores Ribeiras, com um formador para cada naipe, onde podemos com isso preparar o repertório de concerto para o ano inteiro. De seguida seguiu-se as habituais croações, concertos de bode, São Joaninhas, onde temos de tudo para fazer, felizmente. Uma viagem a São Jorge, festas das 12 Ribeiras, e depois, entre outras procissões que aconteceram durante o verão, veremos-se a partir de setembro, a partir de 18 de setembro, ou seja, já vamos falar sobre o projeto, mas a partir daí para este projeto que vamos ter a partir de agora. Então foi um ano cheio, quase sem paragens nenhumas até agora. Foi um ano que, a nível de serviços, a nível de ensaios teve umas paragens, mas a gente teve 2 semanas sem serviços, foi muito. Isso é muito importante para uma instituição que também vive dessas tocatas que vai fazendo e desses objetivos que vai atingindo. O Sr. Francisco falou há bocadinho que a população das 12 Ribeiras é muito pouca, mas sente a proximidade da população com a Filarmónica? Sim, felizmente sente-se muito o apoio. Há uma pessoa ou outra, ou algumas pessoas que não se sentem assim tanto apoio, mas há um núcleo ali que gosta. E a SEAP tem as portas abertas muito à custa de ter uma Filarmónica e das pessoas que estudarem querem que a Filarmónica querem ir para ali mais para trabalhar para a Filarmónica, não só manter um bar aberto, que é importante. E isso, nós sentimos esse carinho, um bocado esse carinho da população, isso sem dúvida nenhuma. E é motivante para continuar e seguir sempre em frente. Sim, tem que ser. Temos que ir sempre em frente e é motivante aquela gente que de nós gosta. Não são todos, mas já, felizmente, há uma parte grande que nos apoia. Não precisam fazer grandes coisas, mas quando a gente faz um evento ou faz isto aqui, eles também colaboram e também vão. O Carnaval, outras coisas assim, dão dinheiro ou dão coisas para a mesa. E a gente sente esse carinho, sente isso da população, da grande parte da população. Isso, não, sem dúvida nenhuma. A Filarmónica das 12 Ribeiras tem vários grupos familiares inseridos na própria Filarmónica, temos o exemplo pai e filho aqui, e muita malta jovem que é de saudar. Isto é um motivo de orgulho para ti, André? É um motivo de orgulho, e é um motivo de orgulho porque somos poucos, como o meu pai, que é presidente, já disse, e dos poucos que temos, são vários os que se conseguem meter na banda e manter. Ou seja, ultimamente, os últimos 2-3 anos não foram muito produtivos a nível de escola de música, mas é porque não entraram. Se tivessem entrado, tinham sido. Temos apenas, se não me engano, uma entrada. Mas nos últimos, ou seja, pós-Covid, temos 5-6 miúdos, que para uma Filarmónica é pouco, mas para nós, para a nossa freguesia, acaba por se tornar muito. E são esses 5 ou 6 miúdos que já estão a agarrar os naipes onde estão inseridos e vão ser o futuro, certamente. Vamos fazer a nossa primeira pausa musical. Vamos ouvir uma marcha de rua intitulada O Miúdo, de Vítor Rezende.
Vamos passar então ao tema principal que nos trouxe aqui, que é o concerto que vão dar agora no próximo dia 18 de outubro às 21h30 no Teatro Angrense, que é intitulado Marco Paulo, um ano de saudade. Porquê Marco Paulo, André? Marco Paulo é uma ideia que surge desta direção, que entrou em janeiro. Esta ideia ainda surgiu antes do Carnaval, se não estou em erro. Sim. Só que depois o Carnaval, croações, festas e etc, e a gente nunca teve tempo de preparar o concerto antes desta ocasião. E então começou-se novamente a ideia da direção, porque não fazer em outubro, faz agora dia 24 ou 5 que ele faleceu, e qual era o sábado mais próximo, era o dia 18, havia disponibilidade do espaço que é o Teatro Angrense, e acabamos por marcar dessa forma, e depois entre ideias para temas, acho que a ideia mais principal e que fazia mais sentido era homenagear Marco Paulo, e ainda para mais com um ano de falecimento dele, e portanto ficou o tema Marco Paulo, um ano de saudade. Como é óbvio, tiveram um apoio aqui da nossa Câmara Municipal de Angra do Heroísmo para a realização deste evento. Tiveram um apoio de mais alguma instituição, de mais algum presidente? Não, foi mesmo só a Câmara? Também não o pedimos, porque a verdade é essa. Foi a Câmara que nos disponibilizou o espaço, vai-nos apoiar no Ed Walton, que nós pedimos, que é uma coisa que custa um bocadinho de dinheiro por dia, e é isso, que eles vão nos apoiar. De resto, nós vamos tudo à nossa custa. Ao ano passado, em meados de abril de 2024, também fizeram aqui um concerto com os artefatos na igreja do museu, e desta vez quiseram fazer outra vez mais um concerto com vossos. O porquê de fazerem mais um concerto com vossos? Como é que... Acaba por ter a ver com o tema. Marco Paulo, não, fazer um concerto de Marco Paulo sem ter vozes, acho que não faz sentido. E depois de fazer com vozes, tinha que ser vozes masculinas. E depois acabamos por tentar enquadrar as vozes das vozes que haviam à disposição, as vozes possíveis para tentar. Marco Paulo tinha vários géneros e vários estilos, desde músicas bombásticas a músicas mais harmoniosas, melodiosas, que precisavam de vozes com mais algum açúcar, mais doce, e por isso acabamos por escolher 4 vozes de elite, atenção, com os variados ingredientes necessários para a gente fazer um bom espetáculo. Quem são essas vozes? Portanto, essas vozes, como é óbvio, é a voz da freguesia, o João Barros. Eu ainda não me enganei para tocar na filarmónica, por isso, por enquanto, tem que ser só a cantar. É o Gilberto Pereira, ou seja, 2 vozes poderosas e que conseguem sempre encher qualquer palco, e depois 2 vozes mais doces, mais fadistas, como se costuma dizer, Fábio Ourique e o Luís Lopes. Passou por ti essa escolha das músicas, ou pediste a opinião a outras pessoas? A escolha das músicas e a escolha das vozes, e também da banda. Vamos ter uma banda de apoio em palco connosco. Saíram da minha opinião, da opinião da direção, da opinião do Walter, que é que fez os arranjos, e também deu um toque aqui especial ao que nós íamos fazer. Falando aqui no cantor da vossa freguesia, aqui o João Barros, deduz que seja um orgulho para a freguesia e para a Filarmónica terem ele no vosso concerto. Eu acho que é um orgulho, mas ele deve saber responder melhor isso do que eu. João Barros, como é que surgiu esse convite? Muito boa tarde a todos. Ao André, voz de açúcar, é sempre que eu tinha ouvido. Essa é nova. Bem, é sempre um orgulho, claro que é, porque antes de mais somos todos parte da mesma freguesia, e então eu acabo por também ser um pouco da casa, embora não toque diretamente na filarmónica. Esta é a minha forma de ajudar e de fazer parte, e é sempre um orgulho, porque eu, como disse, eu sinto-me da casa, sinto-me como um todo, e não há nada melhor do que fazer com amigos e com família e com pessoas que eu vivo no nosso dia a dia. Como é cantar com uma banda filarmónica? Tem as suas coisas. Eu gosto porque é sempre imponente, tem sempre o som real, é sempre um som forte, há sempre muitas harmonias, é sempre um som rico, um som cheio. Também há dificuldades, a pessoa tem que ser mais certa nos tempos, na voz, a pessoa, se calhar não dá para ser tão versátil, não é bem versátil, mas não dá para variar um pouco na voz, tem que seguir aquela métrica, aquele arranjo,
mas é sempre desafiante para um músico que canta e que gosta de cantar poder fazê-lo com uma filarmónica. A adaptação foi boa, foi difícil? Foi muito boa. Graças aqui ao nosso amigo Walter, ele fez uns arranjos que encaixam muito bem nas nossas vozes. Por falar em arranjos, vamos passar então aqui a palavra ao Walter. Mais um desafio para ti, como é que foi fazer esses arranjos aqui para o concerto que se vai realizar agora no dia 18? Boa tarde. Foi muito engraçado, foi um desafio. Eu já não é a primeira vez que faço arranjos, até para o meio da música pop, mas sempre fiz para cantores ou que estão vivos ou que estão no ativo, como foi o caso dos Artefado do ano passado, também da Áurea, etc. Nunca tinha feito para um cantor que a sua carreira já passou, teve um grande auge na década de 80, 90, onde todo o estilo musical era diferente do estilo musical que se vive agora. E eu lembro-me muito bem do primeiro dia que comecei a transcrever as músicas. Eu sentei-me no estúdio e agora vou ouvir Marco Paulo, agora durante meses vou estar aqui a ouvir Marco Paulo, mas o que é certo é que surpreendeu-me bastante. Conheci um cantor extremamente versátil e com uma voz extremamente poderosa, músicas com melodias muito cativantes e bastante orelhudas, que por si só não é sinal de qualidade, mas é também um sinal de poder chegar ao público muito facilmente e muitas vezes com os arranjos, umas orquestrações já de si, com a sua banda, com a banda de apoio do Marco Paulo, bastante interessantes, e que muitas vezes apropriei-me desses próprios arranjos, desses toques que estavam no original, apropriei-me deles para colocar na banda, sempre impondo também um pouco as minhas ideias, mas acabei por ver um projeto extremamente interessante e que me deu muito mais bagagem agora para o futuro. E como é que foi fazer esses arranjos para se poder encaixar aqui vozes? Houve aqui um grande trabalho para poder contentar ambos os lados. Por um lado tem a banda, que com dificuldades no que diz respeito a tonalidades, com muitos sonidos e muitos bemóis, aquilo dá voltas ao cérebro, dá a toda a gente, e por outro lado, os cantores que não tinham que estar confortáveis, e às vezes era uma questão a meter meio tom acima, meio tom abaixo, e teve que haver muito este lado de parceria entre banda e cantor, de ok, aqui se calhar vais dar um bocadinho mais, vais estar um bocadinho mais desconfortável, mas é com o objetivo que a banda também se sobressaia, e depois noutras partes onde a banda tem que estar um bocadinho mais desconfortável para o cantor também poder sobressair. E houve muito essa jogada de parceria, mas felizmente todos os cantores aceitaram bem mexer-se e remexer-se. Aqui o nosso João também aceitou algumas vezes estar desconfortável para a banda poder estar mais confortável na leitura, e o que é certo é que não era bom para ninguém ter um cantor a cantar bem e ter uma banda a tocar mal, e vice-versa, e ter uma banda a tocar bem e um cantor a cantar mal. Portanto, foi aqui um trabalho de muita parceria, mas quando é feito com pessoas que estão com vontade de fazer as coisas bem, as coisas fazem-se. Sim, uma coisa para fazer para um cantor, neste caso tiveste que fazer para 4. Em que nenhum deles são todos iguais, não é? O problema é que há momentos onde eles cantam todos juntos. Para melhorar. E procurar um tom que seja bom para todos eles foi muito problemático. Como eu disse, foi um trabalho de muita parceria, e só com a disponibilidade deles de se poderem adaptar, e a banda também se poder adaptar às vezes, porque nem tudo foi fácil para a banda. Ainda há momentos onde estão mais complexos para a banda, porque tem que ser para os cantores poderem cantar. Ansioso para ver o resultado final
já no próximo dia 18. Eu tenho acompanhado os ensaios e Tudo já sim. tenho visto a progressão e estou muito ansioso para ver aquilo depois, o produto final no Teatro Angrense. Acho que será um momento muito bonito para quem gosta de Marco Paulo. Vai ser um momento muito interessante, um grande momento de homenagem, com música muito bonita, muito divertida, e será de certo um bom momento. Convido mesmo as camadas mais jovens, que por norma nunca se cruzaram muito com a música de Marco Paulo, venham ouvir para descobrir. Antes de continuarmos aqui a nossa conversa, para saber como é que correram os ensaios e tudo mais, vamos passar aqui para o nosso segundo momento musical, uma marcha de procissão intitulada São Geraldo, de Fernando Lopes e de Daniel Oliveira.
prometido é devido. E como é que têm corrido estes ensaios? Como é que se preparam estes ensaios? Bem, nem sequer sei bem para onde é que é de começar. Geralmente um projeto destes requer tempo e bastante, ou seja, tempo e duração. Ou seja, já devíamos estar há mais tempo. A verdade é que o tempo foi passando e com tantos serviços como já referi, nós começamos, o Walter começou a fazer os arranjos no início de setembro e nós, o nosso primeiro ensaio foi precisamente um mês antes deste concerto, dia 18 de setembro. Pelas minhas contas, vamos fazer 11 ensaios só. São 14 temas, mais uma brincadeirazinha final que vão ter que ir lá para ver. Ou seja, nem sequer temos um tema por ensaio. O que faz com que seja em contra-relógio e nem sempre daí para trabalhar bem aquilo que nós queremos, mas sim tentar montar um bolo total que nos seja permitido chegarmos ao dia e que as coisas corram bem do início ao fim e que a gente não tenha sustos. São Francisco, como músico, está-lhe a dar um grosso especial este trabalho, apesar de ser muito trabalhoso, mas é satisfatório. Sim, é satisfatório, para já que estamos a fazer coisas diferentes, que nem sempre fazemos como uma banda filarmónica faz. Vamos estar a tocar com um baixo elétrico, vamos estar a tocar com teclas, vamos estar a tocar com guitarra, vamos estar a tocar com vozes, vamos estar a tocar no Teatro Angrense. Isto é tudo uma preparação que nós temos que é desafiante. Não há dúvida nenhuma que é desafiante para qualquer música estar num projeto destes, com tudo e a ver as coisas a acontecer, as coisas a chegar e a ver, talvez se calhar perto das calças e coisas, mas a coisa vai correr bem e a gente tem certeza que isso vai acontecer, de certeza. Isso é típico dos portugueses, deixam tudo assim para a última e depois às vezes. É mesmo aquela coisa de, como o André também já disse, nós temos um ano de muitos serviços e a gente queria ter umas fériasitas e nós conseguimos ter. A gente tinha programado 2 semanas de férias, mas apareceu sempre serviços. E nós temos que começar a dizer que não podemos fazer já serviços para ver se tínhamos estas 2 semanas. E foi mesmo só 2 semanas, o resto tivemos sempre serviços, ensaios de serviços, até que chegou-se à hora que tinha que sair. A gente dissemos, ok, agora a gente tem que começar a programar isso, temos que deixar o resto tudo à parte e para programar isso. E já o André também já disse do dia, os ensaios também estão a correr, as pessoas estão motivadas no que é para fazer e temos feito também os ensaios 3 numa semana, 2 noutra semana. Agora a semana que vem vamos ter praticamente uma semana santa, assim se pode dizer. Todos os dias vamos estar a ensaiar e isto tudo desenvolve, tudo faz parte do crescimento da banda. Em 14 temas, certo? Deve ter havido aí um que deu mais trabalho que aos outros. Como o Walter disse bem, há temas que assustam visualmente olhar para a partitura. E posso confessar que o primeiro tema que o Walter nos arranjou, eu próprio olhei para aquilo e eu lembro-me perfeitamente que tinha 6 bemóis para os instrumentos em dó e depois tinha uma modulação para a próxima tonalidade que havia bemóis duplos e sustenidos duplos. Agora vocês estão a imaginar, a gente chegou ao pé de uma filarmónica, que é tudo músicos amadores. E alguns nunca tinham visto. Não sabiam que era aquelas mosquinhas que haviam ali. E eu lembro-me de que o Walter vais resolver isto ou a gente não consegue. Não consegue ir bem, era extremamente difícil. É óbvio que há temas mais trabalhosos e temas mais difíceis de montar, com paragens a meio, onde a banda tem que parar toda, junto com as vozes, vamos ter um coro feminino também, que ainda não foi dito aqui, a acompanhar as vozes principais. E portanto no total, o bolo total acaba por ser difícil de trabalhar, porque são várias coisas para trabalhar só com uma pessoa a orientar tudo. João, estás aí muito sossegadinho. Mas estou bem. Tu que vais cantar, qual é a tua peça preferida e que achas que vai agradar e ter o carinho do público? Existem alguns temas do Marco Paulo que não são despercebidos. Temos o Nossa Senhora, temos o maravilhoso Coração, temos mais uma. Sei lá, tantas são. Exatamente, e a Canção Proibida. São várias. Eu gosto mais das minhas. Eu escolhi as minhas e gosto mais das minhas. A nível de ensaios, pois isso cada cantor traz normalmente as suas músicas já estudadas de casa, depois é mais fácil quando chegamos ao ensaio, depois é só juntar, ver pausas, entradas, e ver harmonias e é isso. Eu acho que em todas as coisas, acho que a Filarmónica é que tem mais trabalho aqui. Isto também envolve mais gente, não é? Claro.
é mais difícil. Walter, tu que também tens acompanhado os ensaios e estás dentro do assunto, como vês esta química entre músicos e os cantores? Isso é sempre muito produtivo para os músicos, porque esse tipo de espetáculo para os músicos de filarmónica que estão habituados a fazer concertos muito rigorosos, procissões, tudo a filarmónica obriga sempre a um grande rigor. Tem nesse tipo de concerto um desanuviar também. Apesar de ser arranjos ritmicamente um bocado difíceis, mas que passam sempre essa complexidade passa-se um bocadinho despercebida, porque são músicas que eles estão todos habituados a ouvir e conhecem de cor e salteado algumas delas. E ter essa relação entre banda e voz, quando tudo está em sintonia, é algo muito furtífero e é muito bonito de se ouvir. E também com a banda de apoio que muito bem toca, temos ali um conjunto que cria uma harmonia. Tem a parte da banda quase como se fosse a própria banda do Marco Paulo, 4 vozes masculinas que às vezes eu fecho os olhos e parece o próprio Marco Paulo a cantar. E depois temos toda a orquestra que dá toda uma riqueza harmónica, porque nenhum deles que está ali, às vezes quando eles estão sozinhos a ensaiar, tem alguma dificuldade de percepção, porque nenhum deles está a fazer propriamente a melodia, mas está toda a gente envolvida a fazer uma parede harmónica para que aquilo se torne mais harmonioso e torne-se mais rico e musicalmente muito mais interessante. André, um concerto desta magnitude, não sei se foi preciso alguns reforços para a filarmónica. É sempre preciso ajudas em qualquer lado quando se quer estar bem. Felizmente temos um lote de 4, 5 pessoas que nos dão sempre a mão sempre que precisamos, como nós damos a eles também. Hoje em dia, se não formos uns para os outros, e com o que está a acontecer no mundo, acho que tudo se acaba. Desde família a amigos de longa data nos dão a mão, e como é natural num concerto destes, nós queremos ter tudo delineado e os naipes todos em condições, não descuidando do valor e do talento dos músicos que tenho em casa, porque tenho o seu valor e o seu talento, e é com esses que eu conto o ano todo, e nunca me deixaram a mão nem nunca me vão deixar. Mas se pudermos ter mais 1 ou 2 aqui e ali a preencher algumas coisas, é sempre importante. E isto a juntar à banda de apoio, que eu posso dizer quem é que vai lá estar. Vamos ter o Jerry Souza, que nas teclas, vamos ter o Leonardo Rocha na guitarra, o Evandro Machado no baixo e o Rui Pinheiro na bateria. Portanto, tudo tropa de elite aqui na ilha. E a juntar a isso ainda temos que aproveitar as nossas belas vozes femininas que temos dentro da banda para ajudarem aqui os nossos cantores, principalmente nos coros, a fazerem vozes por cima deles. É a Elizabeth Alves, a Isabel Fagundes e a Andrea Nunes, infelizmente não vai cá estar, não consegue chegar antes do sábado, mas se tivesse iria estar, e iríamos ter 3 vozes, vamos ter 2 que nos vão também presenciar com as suas belas vozes. Tudo reunido para correr bem. Espero que sim. Vamos fazer mais uma pausa musical, vamos ouvir uma peça de concerto, Jump and Swing, com arranjo de Paulo Murta.
Como todos sabemos, Marco Paulo é um ícone da música portuguesa. Sr. Francisco, o que é que acha que impacto é que o Marco Paulo teve nas várias gerações, a nível de música geral, tudo? A falar por mim, eu ouvi o Marco Paulo pela primeira vez antes do terremoto de 80. Era bem novinho, devia ter esses meus 5, 6 anos, e uma música que nós vamos tocar e cantar nesse espetáculo era o Comboio da Meia-Noite. E eu acho que estava mais a dormir com outra coisa, talvez lá no Teatro Angrense, foi no espetáculo no Teatro Angrense, e ouvi aquilo, partindo à meia-noite e no comboio mais voado, não sei o quê. E pá, aquilo ficou-me para a vida. E o impacto que houve foi muito importante para muita gente. Para mim, a nível da música popular portuguesa, foi, se não é o melhor, será um dos melhores da música popular portuguesa. Há sempre que a gente gosta mais, a gente gosta menos, mas eu acho que do Marco Paulo podem até não gostar assim tanto, mas dizer que não gosta, ou isto ou aquilo, acho que não deve ser bem poucas que dizem isso. Uns gostam mais, outros gostam menos, porque há sempre aqueles cantores mais preferidos, por isto, por aquilo, e há aqueles que não se gosta mesmo. E há aqueles cantores, a gente até gosta. Agora, dizer que não gosta, eu acho que não será assim tanta gente assim. Foi impactante para muita gente. O Marco Paulo, uma voz, uma coisa fabulosa. Como o Walter também já disse tudo, ele cantava, fazia arranjos daquela voz poderosa que ele fazia, e vai buscar vários tons e tem vários, e altera tons, e cada música aquilo tem uma capacidade. E eu fui, desde aquela altura, fui acompanhando sempre um bocadinho o Marco Paulo. E para mim foi sempre um marco. E também por isso, talvez também a escolha da parte da direção, fazer este concerto também um bocadinho por causa disso. Sim, foi um bocadinho talvez por causa disso. Porque é aquela coisa, logo que ele faleceu, dali umas outras, disse, estava aqui um espetáculo que eram os... Comecei a pensar, depois falei com o André a esse respeito, aconselhei mais uma pessoa ou outra, toda a gente achava uma excelente ideia. E ainda hoje, se a gente fala com aquela pessoa, é uma boa ideia, acho que é uma excelente ideia. E foi daí que surgiu que a gente tentou avançar com o projeto. Walter, para ti, também aqui falando um bocadinho de Marco Paulo, para ti, enquanto compositor, músico também penso que seja um bocadinho impactante para ti, para a tua geração, a trabalhar Marco Paulo e ter este nome um ícone tão poderoso na música portuguesa. Sim. Toda a gente é incontornável ouvir-se falar de Marco Paulo. No meu caso, eu conhecia os grandes êxitos, Maravilhoso Coração, Nossa Senhora, aquelas que toda a gente sem dúvida conhece. Mas neste repertório descobri algumas músicas, precisamente Comboio da Meia-Noite, Anjo Azul, todo um leque de músicas que às vezes é um bocadinho desconhecida do grande público que conhece as músicas na generalidade e que são músicas extremamente melodiosas e bonitas e
e que a mim deu-me uma ideia do cantor que desconhecia. Deu-me uma ideia de um cantor bastante versátil e às vezes um pouco desvalorizado pelo estilo musical que sempre escolheu cantar e desde muito cedo sempre se pautou por fazer aquele estilo musical, mas que nele se encontra uma voz extremamente poderosa e que poderia fazer outros estilos musicais, mas que optou por fazer aquele, não por falta de técnica e qualidade, mas porque era o estilo que preferia fazer. João, faço-te a mesma pergunta para ti enquanto cantor, não é? Penso que seja também um orgulho cantares Marco Paulo Sim, eu apesar de se calhar já ser das últimas gerações que apanharam o Marco Paulo, assim, já na sua última fase da sua carreira, qualquer cantor conhece Marco Paulo e conhece a sua qualidade de voz e a sua extensão vocal. Ele tanto chega a notas graves com força e com alguma qualidade, tanto chega também a notas agudas que a pessoa fica, pá, como é que ele chegou ali? E é um desafio para qualquer cantor conseguir cantar da mesma forma, com a mesma qualidade das músicas que ele canta, que um monte de gente conhece as músicas e para qualquer cantor é sempre um orgulho e um desafio poder cantá-las. André, faço-te a mesma pergunta para ti enquanto maestro. Como é que é ensaiar esta Filarmónica, este grupo? Não vamos falar só na Filarmónica porque temos aqui outras pessoas, temos cantores, temos um grupo de senhoras que vão acompanhar, temos a banda de apoio. Como é que é isto tudo em nome de Marco Paulo? Este grande senhor que toda a gente, nós novos, sempre ouvimos falar, como o Walter estava a dizer, sempre me lembro Eu Tenho Dois Amores, Coração Maravilhoso, entre outros êxitos de Marco Paulo. Eu acho que não é qualquer um que marca uma geração, e Marco Paulo marcou sem dúvida uma geração, marcou a sua geração. É a solidariedade do João e do Walter. Já não apanhei Marco Paulo, tenho muita pena de nunca ter visto um concerto dele ao vivo, mas Marco Paulo atrai-me porque antes de ser maestro, que o maestro é só abanar o braço e sou trompetista, e para gostar de um concerto e de uma banda tem que ser uma banda que tenha uma big band por trás, e Marco Paulo em quase todas as suas músicas tinha uma big band com trompete, trombone, às vezes trompete tenor ou vice-versa, e isso a mim enche-me a alma e enche-me de vontade de ouvir esses temas, e grande parte dos temas que eu tenho, aliás até houve um que disse ao Walter que era, já não me lembro do nome, mas que aquilo era com trompetes mariachis por trás, e ele meteu na hora do adeus, ele meteu as madeiras todas a tocar, e aquilo era para ter trompetes a bombar. Mas eu acho que em suma, Marco Paulo marcou uma geração, e não são todos os cantores que conseguem marcar uma geração, e não é qualquer cantor que, se a gente perguntar a qualquer pessoa quem é Marco Paulo, toda a gente sabe. Outros não podem dizer isso, e outros não vão ser homenageados como Marco Paulo acho que merece ser homenageado. Então eu penso que todos aqui sentem o peso da responsabilidade a nível de arranjo, a nível de canção, a nível de cantar, a nível de ensaios, e sentem a responsabilidade do nome aqui em causa, que é Marco Paulo. Sim, e acho que cantar Marco Paulo não é fácil. Pode parecer, como o Walter já disse aqui, quem não conhece pensa que são coisas fáceis de fazer, mas são muito difíceis. Já 2 ou 3 arranjos que o Walter teve que tentar encaixar em diversos naipes, ritmos, porque esse ritmo estava presente apenas num só instrumento nos originais, e aquilo só para fazer só num instrumento era extremamente complicado, e teve que ser encaixado em pelo menos 3 instrumentos, não estou em erro, para que tivesse sempre esse ritmo presente ao longo do compasso. E é difícil fazer isso. Este projeto vai ficar só pelo Teatro Angrense, ou estão a tentar que seja também levado a outras instituições, a outros lugares? Isso é uma ideia que honestamente ainda não foi pensada, nem foi falada, mas diria que é um espetáculo que tem pernas para ser produzido noutros espaços. Projetos futuros existem? Existem vários projetos futuros, os habituais e normais.
e existe já mais um espetáculo que vai ser montado a partir do dia 18 de outubro, totalmente diferente, ainda não posso desvendar porque ainda não é oficial, mas um espetáculo totalmente diferente, num espaço totalmente diferente, com outro tipo de agrupamento, ou seja, será com outro grupo, que não vozes ou bandas mais... mais pancadaria, como eu costumo dizer, que requer outro tipo de trabalho, e portanto é acabar este dia 18 e sensivelmente um mês para montar mais um. Senhores, estamos na fase final do nosso programa. Nós queremos agradecer muito a vossa vinda cá por divulgarem aqui esse projeto, e claro que deixamos já o convite para este futuro projeto também virem falar dele cá. André, Sr. Francisco, João e Walter, muito obrigada por terem vindo. Faço um apelo a todas as pessoas para comprarem os bilhetes, que podem ser comprados na Ticketline ou na Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, para ir verem então o concerto no próximo dia 18 de outubro às 21h30 no Teatro Angrense, a homenagear Marco Paulo, um ano de saudade. Muito obrigada a todos por terem nos ouvido aqui no nosso programa. Nas vozes ficam eu, Tatiana Santos, Álvaro Machado, e no apoio técnico o André Vieira. Ficamos então aqui com um passo doble Torero Cali de José Santarém. Até à próxima semana. Muito obrigada.
Fanfarra Operária convida.